casa do... Essa música do... Bela Tchau. Tem aquela série Casa de Papel que lida com roubos, né? Aliás, a gente vai mostrar. Muito legal, né? Sextou, né? Sextou! Porque a gente fez a contagem regressiva do O. Só começou com segundo, terçou, quartou, quintou. Sextou. É bom demais sextar juntinho do pessoal de casa, né, Luquinha? Mas bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. No momento da dor, lembre-se de como tudo se resolveu lá no passado. Tudo passou, né? Deus é o mesmo, Ele nunca vai te deixar na mão. Esse é o nosso toque de hoje, uma mensagem que saiu do coração e da alma do Luquinha, especialmente para você. Aliás, Zóio Verde, o que tem no programa hoje? Só o roubo no terminal de cargas de Cumbica está entre os maiores assaltos do mundo e criança fica ferida após subir uma esteira de bagagem em aeroporto. Converse com a gente durante o programa. A gente vê essa imagem e a gente fica louco, né, gente? Mas olha, claro que nas redes sociais tem prêmios para você. No nosso Face tem um super presente. Tudo isso para uma pessoa só, um presente de aniversário do Falando Isso. Então é Kit Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip, tudo para você então. Para concorrer você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar essa fotinho e participar. Eu quero lembrar para você também que quiser ligar para a gente aqui ao vivo, vai concorrer através da sua pergunta. 4 vales para um almoço delicioso no restaurante Consciência do Centro de São José dos Campos. O almoço é válido de segunda a sexta para 5 dias após a data do sorteio que vai ser realizado hoje. Bora conversar bastante? Dia de papo de sexta. Sextou e hoje é dia deles que são fofíssimos. Eu não tenho mais nenhum, mas eu sinto tanta falta, Luquinha. É porque é um amor tão puro, né, Sol? Os nossos avós, como eles marcam a nossa vida e como eles amam cuidar dos netos, Sol. Pois é, amar cuidar dos netos. Você falou uma coisa muito importante. Eu amo cuidar dos meus netos, mas até que ponto? Qual o limite? Qual o papel dos avós na família? Se eles não puderem cuidar um pouquinho dos netos, será que isso pode causar algum transtorno, alguma depressão, alguma tristeza? Ele é especialista, ele é psiquiatra geriátrico, Dr. Marcelo Paoli. Dr. Marcelo, por favor. Ei, doutor. Ele falou que está cheio deles para cuidar. Que bom, né, doutor? Obrigada, viu? É um privilégio, né, doutor, a gente ter vô e vó, né, Sol? Você tem? Você... Não, tenho no coração, né? Infelizmente só no já coração. partiu. Você tem os avós? Não tenho, mas eu tenho uns pacientes que eu adoto eles como avós. Eu abraço tudo, pergunto como tá, então eu consigo ficar bem. Dá essa atenção, né? Sim. A gente está com a enquete de jeito, Luquinha, que a gente fez no Instagram? Boa ideia. Só vamos já lembrar, então. Ó, vou acessar com vocês aqui. Esse aqui é o nosso perfil do Instagram, tá bom? Falando Nisso Band. Aí o Igor colocou aqui nos stories, você lá nos stories, olha só. Enquete. Os avós podem interferir na vida dos filhos e netos? Tá 50% sim, 50% não, só. E aqui tá 100%. Ó, vocês acham que os avós mimam muitos netos? Então você pode participar com a gente. Corre lá que você pode, então, clicar no sim ou não e dar a sua opinião. Agora, o que é mimar? Defina mimar que os avós fazem com os netos. Defina mimar, doutor. Então, eu acho que a gente pode considerar o mimar como aquele cuidado além do necessário, né? Vai dar um jantar, mas o que você quer comer, assim, né? Vai fazer aquela coisa especial, né? Sendo que, por exemplo, o necessário talvez seria só o jantar, né? Então, uma coisa diferente, quer ir comer aonde, né? Então, talvez esse que seja o mimo mesmo. Ah, entendi. Então, mas tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. Pois é. Agora, qual o comentário? A gente está vendo a enquete aí, tem comentário chegando pelo WhatsApp, né? Tem sim, só. Inclusive, vídeo da Daya mandou um comentário de como funciona na casa dela, olha só. Oi, amores, tudo bem com vocês? Então, dei uma pausa aqui no treino, porque hoje é dia dos avós. Meus pais, no papel de avó, são maravilhosos. O problema é quando eu vou na casa deles. Eles deixam fazer algumas coisas, se eu permitir. Se eu falar que não é não, eles respeitam minha decisão e ponto final. São ótimos, adoro eles. Ah, é muito bom, né? Ah, avô e vó é tudo de bom, né? Agora, a gente tem aquela questão que está bem colocada na nossa enquete, né? E quando os filhos não deixam, doutor, que os avós participem, e não tomem conta, mas participem da educação dos netos, isso pode gerar algum problema, uma certa tristeza, que pode se aprofundar para uma depressão? Eles se sentem menos úteis?
Sim, eu acredito que sim. Muitos avós se queixam muito para mim, né? E a gente lê algumas coisas sobre isso, que eles sentem inúteis, que eles sentem-se desrespeitados, né? Se eles criaram um filho, por que eles não podem participar da criação dos netos, né? Mas o que é interessante a gente pensar é que a função paterna e materna é diferente da função do avô, né? E da avó. É um cuidado maior, é um cuidado diferente. O que tem que se prestar atenção é para não competir, né? Não, é assim que eu ensino melhor, é assim que o outro ensina melhor, não. Então, é realmente fazer um time para ajudar na educação dos netos. E para os netos é saudável, né, Luquinha? Porque aprende a questão do respeito ao idoso também, né, Luquinha? Que é tão importante, essencial, né? Bom, o que eu quero lembrar vocês de casa, e já estou recebendo aqui, são fotinhos de vovós. Boa. Então, essa aqui, ó, a Cris, nossa produção, ela mandou aqui a vovó no jogo do Corinthians. Ai, que linda, que ganhou ontem. Foi ontem, ela estava lá também, Ai, né? que linda. Um beijo para Maria de Lourdes também. Muito querida com o netinho Gabriel, e também a vovó do Igor aqui também na nossa produção. Pode mandar foto de você com a sua avó, com o seu avô, então fica à vontade, tá bom? Vamos então ficar bem informado com as notícias da redação. Pedro Mariano, você colocou a música no começo do programa que tem tudo a ver com essa notícia. Bela, aquela série, né? Casa de Papel, que é uma turma toda que faz um mega assalto numa primeira edição num banco na Casa da Moeda da Espanha, e agora eles assaltam e estão tentando levar barras de ouro. E foi o que aconteceu aqui, pertinho da gente em Guarulhos. Continuam foragidos os bandidos que roubaram uma carga de mais de 700 quilos de ouro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, considerado um dos maiores assaltos do mundo. Vamos aos detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. Coisa de cinema, né, Sol? Foram quase 130 milhões de reais. A polícia acredita que ao menos 20 bandidos estão envolvidos neste roubo. Até o momento, ninguém foi preso e também não há vestígios dessa carga. Todos os detalhes com o repórter Sandro Barbosa. A ação, que aconteceu por volta das 2h30 da tarde, foi registrada por uma câmera de segurança do terminal. 4 criminosos chegam em uma caminhonete com inscrições da Polícia Federal, já com um funcionário rendido, e anunciam o assalto. Outra viatura falsificada foi mantida na portaria, dando apoio ao restante da quadrilha. Usando uniformes da PF, capuzes e armados com fuzis, os bandidos ordenam que tudo seja colocado na caçamba da picape. Enquanto alguns funcionários carregam sacos com metais preciosos no veículo, outro usa uma empilhadeira para colocar uma grande carga na traseira. Ao todo foram 750 quilos de metais preciosos, 720 deles de ouro. Após alguns ajustes para a carga caber na caçamba, os bandidos entram no carro, manobram e vão embora. Toda a ação durou apenas 2 minutos e meio. Nenhum tiro foi disparado. Após o roubo, os criminosos abandonaram as viaturas clonadas em um terreno próximo ao aeroporto e fugiram com a carga em outros 2 veículos, uma caminhonete e uma ambulância. Além de clonar as viaturas e se vestirem como policiais federais, os bandidos mantiveram a família de um funcionário refém desde a noite de quarta-feira. A polícia já sabe que o grupo contou com informações privilegiadas do carregamento. Os metais preciosos que haviam sido levados de carro forte até o aeroporto tinham como destino Zurique, na Suíça, e Nova York, nos Estados Unidos. A PM ainda faz buscas pela quadrilha. Coisa de cinema, viu, Pedro? Coisa de filme mesmo. Virando um pouquinho a página, o enterro do herdeiro da empreiteira OAS, César Mata Pires Filho, vai ser realizado em São Paulo. O empresário de 40 anos morreu ontem após permanecer internado por 2 semanas desde que sofreu um infarto. Vocês lembram dessa história? Durante uma audiência da Lava Jato em Curitiba. Agora, Pedro, onde o corpo do empresário será enterrado? Olha, no cemitério Getsemane, Sol, no Morumbi, em São Paulo. O cemitério é o mesmo que o pai dele, César Mata Pires, foi enterrado em agosto de 2017. O empresário que chegou a ser preso no ano passado e foi solto a pagar quase 30 milhões de reais de fiança. Vamos conferir.
O empresário estava sendo interrogado no último dia 8 pelo juiz federal Luiz Antônio Bonar, na 13ª Vara Federal de Curitiba, quando desmaiou. Ele foi socorrido e passou por cirurgia na capital paranaense. Foi transferido para São Paulo, onde permaneceu internado. Ele passou mal e morreu. O hospital, que pertence à Redditor, ainda não divulgou detalhes. César Mata Pires era investigado pelo pagamento de 63 milhões de reais em vantagens indevidas na construção da sede da Petrobras em Salvador. A defesa afirma que não existem provas do crime. O empresário, que completaria 41 anos em setembro, chegou a ser preso no ano passado e foi solto após pagar quase 30 milhões de reais de fiança. O pai dele, César Mata Pires, é um dos fundadores da construtora OAS e também morreu, há 2 anos, vítima de infarto. A empreiteira está em recuperação judicial e corre o risco de falir. Antes do início da Operação Lava Jato, tinha 120 mil funcionários e hoje tem pouco mais de 35 mil. Principal executivo da empresa, o ex-presidente Léo Pinheiro, está preso há 3 anos na Polícia Federal em Curitiba, à espera de homologação do acordo de delação premiada. Pois é, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele avisou, viu, Luquinhas, autoridades, vítimas de hackers, que vai descartar as mensagens capturadas pelo grupo. Segundo Moro, os materiais não serão utilizados para não prejudicar a imagem de ninguém. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, confirmou que recebeu a ligação do ex-juiz, informando que o nome dele também está na lista de pessoas hackeadas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, também foram informados que tiveram os aparelhos invadidos. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, confirmou que alguns ministros da corte teriam sido hackeados, mas essa informação ainda não foi confirmada e os suspeitos dos crimes estão presos. Invadiram o celular de todo mundo, Luquinha, fizeram a festa. O meu, por enquanto, não. O meu também não. Conversar com o Pedro. E o seu, Pedro? Invadiram já o celular ou não? Não, graças a Deus não. É que a gente não é muita coisa importante, né, Pedro? Então ninguém vai querer cuidar da sua filha, né? Pedro, vamos falar das estradas? Estou com imagens aqui da Tamoios, uma tarde linda e parece ser tudo bem tranquilo, apesar do movimento. Exatamente, Lucas. Quem quer aproveitar o final de semana na praia, faz boa viagem na Tamoios nos 2 sentidos. Na Dutra, Lucas, o problema é somente em Jacareí. Aquelas obras do pedágio sentido Rio de Janeiro ainda continuam, então o motorista ali enfrenta cerca de 4 a 5 quilômetros de lentidão no sentido Rio de Janeiro. Na Dutra também, sentido São Paulo, o motorista faz boa viagem sem problema nenhum. Obrigado, amigo. Boa tarde para você. Bora falar sobre o tempo para hoje à tarde. Tarde linda em toda a região. Sol entre pouquíssimas nuvens e temperaturas bem agradáveis. Em Santo Antônio a máxima é de 20 graus, sem previsão de chuva, tempo estável também em Caçapava e Pindamonhangaba, máxima de 27 e Cachoeira Paulista, máxima de 28 graus. No litoral também, tarde linda, máxima de 28, tanto em Ubatuba quanto em São Sebastião. Bora ver a semana aqui em São José, projetar de máxima de 27 e depois de domingo, máxima de 25, 26 graus, com sol também entre poucas nuvens e com tempo bom. A dica é curtir amanhã o aniversário de São José dos Campos e a cidade vai receber mais um grande empreendimento, o Sete Park. Todos os detalhes do Sete Park você confere amanhã no Festival de Rádios no Parque da Cidade. Passa lá no stand, não perca essa oportunidade. E tempo bom e festival vale a pena curtir. Pois é, e por falar, né? Notícia boa, né? Falar em Festival de Rádios, a gente vai agora ao vivo até o Parque da Cidade em São José dos Campos com o repórter Rafael Olívio. Um pouco mais de informações sobre essa grande festa que vai acontecer amanhã. Boa tarde, Rafael. Oi, Sol, boa tarde para você, boa tarde, Lucas, e para todo mundo que está assistindo o Falando Nisso. É verdade, amanhã 252 anos de São José dos Campos, para a população aí vai ter uma grande festa que está sendo preparada agora, nesse momento aqui no Parque da Cidade em São José dos Campos, montagem de palco, a conferência aqui dos detalhes finais. São 10 shows que vão acontecer amanhã, então tem opções aí para todos os gostos, para todo o público. Só a família pode vir conferir aqui, é uma iniciativa aí em parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, é o Festival de Rádio, então assim, bastante coisa vai estar acontecendo aqui. Como eu falei,
Também um esquema aí de trânsito, a mobilidade urbana aqui da cidade está planejando um esquema aí também para facilitar o acesso de todo mundo que for vir aqui para o Parque da Cidade. Os portões abrem às 11 horas da manhã, então é bastante importante ficar ligadinho, se planejar para chegar aqui. A gente sabe que o Parque da Cidade é grande, tem bastante espaço aí para estacionamento, então pessoal, é só se planejar. Para quem for vir de ônibus, escolher vir de ônibus, também a Secretaria de Mobilidade Urbana vai colocar ônibus extras, são 30 ônibus a mais aí colocados à disposição da população. Olha só, a festa promete amanhã, viu? Principalmente se o tempo estiver assim como está hoje, tudo indica que o tempo esteja aberto, então a tarde de sábado vai ser bem bacana. Eu volto ainda nessa edição do Falando Nisso, trazendo mais detalhes. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Rafael. Vamos saber daqui a pouquinho o que pode e o que não pode entrar. De repente você, vou levar minha latinha de cerveja, de refrigerante. Será que pode, Luquinha? Perfeito, só. Mas no próximo bloco a gente comenta com vocês que Justiça decreta quebra de sigilo telefônico do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, numa investigação sobre lavagem de dinheiro. A gente já comenta com você também e não sai daí porque tem dicas incríveis para o seu bichinho de estimação. Você sabe com que idade o cachorro pode ser adestrado? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.